Olá, gente linda, Pastor Marcos Cruz compartilhando com vocês nesta manhã. E olha, eu venho falar um pouco do tema da mensagem que preguei no programa Começando o Dia com Deus, número 451. Entre os assuntos abordados lá, falei sobre a reverência. O temor, né? O ouvir que gera temor e o tremor que gera reverência. Bom, vamos falar sobre reverência. Reverência tem sido um problema para parte da sociedade atual. Como uma parte da sociedade tem sido irreverente? Sim, irreverente na casa de Deus. Quantas pessoas estão usando o celular de modo inadequado no período do culto, ao invés de estarem orando, cantando, pedindo graça de Deus, para que as pessoas que ali estão, né, participando daquele culto sejam tocadas por Deus, alcançadas pela graça de Deus. Algumas pessoas estão jogando, estão nas redes sociais, estão fazendo atividades que nada tem a ver com o exercício sagrado, com o serviço sagrado naquele momento. É verdade que, por exemplo, diáconos, né, os oficiais do culto precisam se comunicar e muitas vezes a igreja não tem esse recurso disponível financeiro para montar uma rede de comunicação entre os oficiais, de modo que o culto fique mais organizado, estacionamento, banheiros, não é? Púlpito, enfim, todas as áreas da igreja se comuniquem perfeitamente bem, porque isso custa caro. E não só isso, há também a necessidade de manutenção. Então, nesse caso, os obreiros, esses oficiais, vão utilizar, entre outras coisas, a rede social, o celular disponível. Mas não estou falando desses casos, estou falando daqueles que são irreverentes, de pessoas que estão no culto e elas não estão nem aí para o culto, estão comprando nas plataformas de compra digitais. Isso está errado. Outros estão jogando. Pior que isso são aqueles que apoiam. Mas a igreja tem que ter, por exemplo, espaço para as crianças, tem que ter, por exemplo, o espaço para os jovens. E quem disse que no espaço para as crianças ou para os jovens, eles vão usar redes sociais e vão jogar naquele momento? Não vão. Nós vivemos um tempo difícil que precisa ser analisado e reavaliado. Olhe para o passado, vamos olhar a Bíblia. Deus exigiu reverência de Moisés, Deus exigiu reverência de Davi, Deus exigiu reverência dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, dos apóstolos. E por que não exigiria de nós? Por que de nós ele não exigiria reverência? Será que Deus mudou e se tornou relaxado? Claro que não. Então, o resultado da irreverência, em muitos casos, é a frieza que muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje, que muitos cultos estão nos dias de hoje. Deus está querendo trabalhar no nosso meio, mas nós nem reverência temos para receber o operar de Deus, o agir e o operar de Deus. Então está na hora de se reavaliar. É necessário uma reavaliação de postura nossa, inclusive, para verificar se não estamos de fato tratando as questões de Deus com irreverência e o próprio Deus de modo irreverente. Se nós fizermos uma autoanálise, uma autoavaliação, veremos que precisamos de reformular a nossa postura perante Deus. Por isso, meu querido irmão, é tempo de nos unirmos, como diz o apóstolo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Meu irmão, com certeza, se a gente se portar, né? Se nós tivermos postura diante de Deus, muitos milagres vão acontecer. E você acredita que a igreja também precisa de uma atitude, de uma reavaliação, uma autoavaliação, parte da igreja, né? De uma autoavaliação e de uma atitude de respeito? Se você acredita nisso, então comenta aí comigo, curta, comente e compartilhe este vídeo, tá bom? Eu sou o pastor Marcos Cruz, esse é o meu canal, Pastor Marcos Cruz TV, e você está convidado a se inscrever nele. Um abraço.